todos os anos, em alturas, por exemplo, precisas em algumas espécies, que é o outono, por exemplo, caem as folhas, não é? Portanto, mas há matéria orgânica que vai caindo aqui em cima. E esta matéria orgânica vai sofrer um processo de composição, certo? Que é um processo natural muito importante, para o qual são necessários o quê? Bactérias e outros, não é? Sem ele, imagine, eu quero um mundo sem bactérias e micro-organismos. As plantas, as folhas e as coisas, iam-se quê? Acumulando. Nós sufocávamos em plantas. Tal e qual. Nós precisamos, aquilo não é lixo. Eu estou farto, eu fico doente quando ouço essas coisas. Ai, lixo, as folhas daqui. Aquilo é riqueza. Os nossos solos, a gente alimenta-se porque aquelas coisas se acumularam ao longo de milhares de anos e estava tudo coberto de florestas. Nós é que deitámos abaixo as florestas e criámos campos, não é? Infelizmente alguns já muito degradados, mas é assim que funciona. Portanto, esta decomposição, nós temos aqui uma camada, estão a ver? Uma camada onde há muita, a gente vai falar, matéria orgânica. Matéria orgânica que está em diferentes estados de decomposição. E esta matéria orgânica faz aquilo que eu disse há bocado, vai diminuindo, digamos, e simplificando as moléculas das folhas, dos ramos. A certa altura, olha, está aqui um rato de patas para o ar que morreu, não é? O rato morreu e o que é que acontece? As bactérias começam a decompô-lo e ele vai se incorporar, não é? E, portanto, aquilo que vai acontecer é que, tal e qual como esta planta, ela é composta de quê? Dos nutrientes que foram para lá, não é? E, portanto, ela vai devolver, no caso da planta, com as folhas, com os ramos, com as raízes, que é muito importante, que morrem, porque há uma renovação de raízes, muito importante, é muito mais... é mais do que a queda das folhas, para terem uma noção. Estão a ver? Uma floresta, daquelas em que caem aquelas folhas todas, e a gente anda lá a queixar, mas por baixo, as raízes que morrem são mais, em termos de massa, bastante mais, não me recordo agora exatamente, mas imagina 2/3, pelo menos, a mais, não é? Da matéria orgânica que morre, não é? Anualmente, são de raízes e não dos ramos e das folhas. E, portanto, é extremamente importante também pensarmos, mais uma vez, o trabalho que a gente não vê das raízes. Não é? Pronto. Então, isto tudo vai formar aqui uma camada de muita matéria orgânica, não é verdade? Muita matéria orgânica, e que alguns destes nutrientes descem, migram para baixo e fazem uma camada aqui onde se acumula, porque cá em baixo temos a rocha, não é? A gente às vezes diz a rocha-mãe, que é aquela que dá origem ao solo, um bocado degradada, se calhar aqui já com um bocado de sol e tal, mas temos a rocha-mãe, não é? Portanto, o que acontece é que nós temos o desenvolvimento do solo, ele começou cá em baixo ao pé da rocha, a matéria orgânica foi aumentando, portanto, os solos numa situação natural, o que é que acontece? Crescem. Qual é a nossa situação atual? Nós fazemos decrescer, diminuir o solo, não é? A erosão é imensa. Por isso que a gente chegou ao Alentejo, aqueles solos pobres. Pobres agora. Já foram ricos, já foram espessos. Nós demos foi cabo deles, tal e qual, várias vezes. Inclusive, estou-me a lembrar daquela campanha do trigo, da história, os que estudam a história, não é? Dos anos 1940, salvo erro, não foi? 30, 40, em que, por essa altura, em que o Estado Novo, vamos... arrotear, tirar a vegetação, as matas dos terrenos e vamos semear. E aquilo se deu, de facto, durante 2, 3, 4 anos, 5 anos, a certa altura, tinha-se pôr tanto adubo que já não dava nada e os solos também já não conseguiam produzir. Portanto, a biologia é mais que suficiente para alimentar os solos, incluindo, reparem bem, a nível agrícola. Sabendo fazer, a nível agrícola, nós não precisamos de dar nutrição externa. Temos é de saber fazer. Mas podemos também. Podemos porque nós fazemos parte da natureza. Não é o homem e a natureza integrado, não. Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. E, tal e qual como, e a gente vai falar disso, chega aqui um animal grande, agora uma vaca, assim, uns cornichos e tal, e ela faz um xixi, ou então ela faz uns cocós aqui, ela está a dar o quê? Está a dar matéria orgânica. Porque como nós também respiramos, certo? E as nossas células também quê? Respiram. E produzem-se, digamos, há uma combustão.
e produzem-se cinzas, tal e qual como a gente faz na fogueira, e tem assim. O que é que está nas cinzas? Que as pessoas às vezes gostam de colocar potássio, às vezes fósforo, outras coisas, espalham nos terrenos. Porquê é que está lá? Porque as plantas absorveram aquilo neste processo que eu expliquei. E nós fazemos a mesma coisa. As nossas células mandam embora essas cinzas, da combustão celular, vai para o sangue, do sangue passa nos rins, os rins fazem o quê? Filtram, e os rins estão cheios de substâncias nutritivas. Os rins, quer dizer, a urina, perdão, está cheia. E, portanto, a urina é um fertilizante, tal como de uma vaca ou de um animal qualquer que faz um xixi num sítio e que é bom para a natureza. Ou vai defecar num sítio qualquer, é a mesma coisa. Portanto, hoje, no passado, na China, por exemplo, havia, ao longo dos caminhos, lugares onde se convidavam os viajantes, as pessoas que passavam os caminhos, a fazerem as suas necessidades naquele sítio, porque os agricultores recolhiam aquilo e usavam para deitar nos seus campos, para fertilizar. Pronto. A gente já vai falar aqui sobre os valores. Isto só para perceberem, então, aqui esta questão do Sol. Tá? Ora bem, nós vamos falar aqui dos 3M. Está bem? Os 3M são os minerais, a matéria orgânica e os micro-organismos. Nós temos que ter em conta. Temos sempre de fazer isto. O nosso vaso vai ser estruturado com estes 3 elementos. Está bem? Portanto, para nós termos vasos que vão ficar com a mesma terra durante 10, 15, 20 anos, que ideia é essa? Que ideia é essa? 10, 15, 20 anos. Eu tenho lá em casa, por exemplo, já estava aqui a falar, tenho uns que estão há pelo menos 15 anos, e não os tratei assim, originalmente. Só comecei a fazer umas emendas mais tarde. Agora, há pouco tempo, fiz uns com aquilo que eu penso que é este método que é o mais correto, não é? Portanto, espero que eles estejam saudáveis. Portanto, nós vamos pensar na matéria orgânica. Esta chavetazinha é assim, quer dizer, a matéria orgânica em princípio estará em todo o solo, mas ela está mais aqui. Uma parte em decomposição, já viram? Não é? Uma parte já, a certa altura, já tão decomposta que as raízes podem absorvê-la ou com a ajuda dos micro-organismos, dos fungos e das bactérias, por exemplo. Nós vamos usar aqui várias coisas. Portanto, a matéria orgânica vai ser 30%, vamos ver depois da nossa mistura, sensivelmente. Portanto, em cada 10 partes que a gente vai fazer, depois a gente tem aqui trouxe estes pequeninos, podemos fazer a mistura aqui nestes vasos aqui de plástico, vamos pensar se vamos encher com 10 coisinhas destas, 3 vão ser de matéria orgânica, não é? Portanto, a ideia é essa, estas proporções. Isto não é exato, ninguém tem de estar ali a medir, percebem? É aproximado. Portanto, temos o composto ou o vermicomposto. Neste caso, deixem-me olhar para aqui, onde é que temos o composto? Temos aqui o composto, olha, este foi oferecido pela Trato ao Lixo e este aqui foi oferecido pelo Zoom Marino, quando nós tivemos aqui as coisas. Eles não o fazem, mas compraram em Santarém. Portanto, temos aqui 2 tipos de composto, que foram feitos de certeza um bocadinho de forma diferente, e eles estão cheios de quê? De matéria orgânica em decomposição. É por isso que o composto é importante, porque estamos a imitar isto que está aqui. Recordo-vos que, desde que cai uma folha, um tronco no chão, uma coisa desse género, um animal que morre, ou uma bactéria que morre, ou uma raiz que morre, até que esteja mais ou menos capaz essas moléculas de entrarem na planta e servirem de alimento à planta, demoram entre 6 a 8 anos. Portanto, isto é um processo, não é? Portanto, nós não vamos agora fazer o nosso vaso e esperar que daqui a 6 ou 8 anos haja alimento. Nós vamos já colocar coisas que foram feitas. E o composto pode ser feito de uma maneira que é acelerado. Quer dizer, em vez de nós esperarmos tanto tempo, não é? Ao fim de alguns meses, ou de 1 ano, ou 2 anos, conforme o método de compostagem, nós aceleramos o processo. É por isso que a gente precisa de composto. Depois, o que nós vamos fazer é a compostagem dentro do nosso vaso. Estão a ver? Nós vamos imitar um solo natural. O truque é esse. Temos humus de minhoca. Isto é muito importante. O humus de minhoca, olhem, está aqui. E é o resultado, é o cocó das minhocas. Pronto, não é? As minhocas andam na terra, etc. Há pessoas que as cultivam e que nós temos aqui. O Paulo trouxe lá de coisa, houve uma funcionária que também nos deu aqui uma série de minhocas que nós hoje vamos colocar nos nossos